Olá, hoje nós vamos ver como fazer painéis na parede com os próprios alunos. Então, já tem um tempo que eu faço painéis com os alunos, na parede, no muro, em qualquer lugar, com turmas variadas. Primeiro, você tem que ter coragem, porque o trabalho pode parecer complicado, em alguns momentos é complicado, porque os alunos às vezes não têm coordenação motora suficiente por serem pequenos, ou os grandes por serem medrosos. Tem alunos que nunca fizeram atividade parecida, então quando vão pintar na parede sentem dificuldade, deixar a tinta escorrer, ou quando estão com tinta na mão querem jogar um no outro, né? Então é sempre um desafio fazer um painel numa parede. E também porque a escola sempre fica com muito medo. Será que vai ficar legal? Será que vai ser um desperdício de tinta? Será que eles vão conseguir? Será que a professora vai dar conta? Será que eles vão dar trabalho? Será que eles vão sujar a escola inteira? Então sempre tem essas questões, né? Esses sofrimentos, assim, a ansiedade. Eu vou mostrar primeiro uma pintura que eu fiz com os alunos, numa escola particular, em Goiânia. Eu primeiro coloquei eles para riscarem. Como que a gente risca o desenho? Eu escolho geralmente um aluno, ou 2 ou 3, que tem maior domínio, né, de desenho. E aí coloco eles para riscarem, para os outros pintarem. Então, na hora da pintura, a sala inteira participa. Mas na hora de desenhar, eu coloco aquele que tem mais domínio. Por quê? Se você dá um lápis ou um giz de cera na mão de todos os alunos, vai sair cada um para um lado e geralmente eles colocam o nome deles. Então o aluno adora escrever o nome dele na escola inteira. Então, para não ter esse problema, a gente precisa definir primeiro o desenho, ver quem vai desenhar dos alunos. É interessante que eles mesmos desenhem. Se de tudo não tiver ninguém que desenhe, aí você vai ter que desenhar ou chamar uma pessoa de fora para fazer isso, né? Mas o ideal é que o desenho seja feito por quem realmente dá conta de fazer o desenho. Porque na parede é diferente, né? O aluno sabe desenhar no papel, às vezes ele não dá conta de aumentar na parede. Então, nem sempre aquele desenhista de caderno é desenhista de parede, né? Nessa mesma escola, a gente fez uma sala de artes. Escrevemos na parede, né, aqui o nome da escola. Coloquei a sala, né, de artes assim do lado, então colocou artes. Esses desenhos foram os alunos que desenharam uma cartolina. E aí eu escolhi os melhores para poder desenhar na parede. E esse outro aqui na biblioteca que nós criamos também. E esse foi o desenho selecionado. Então eu peguei um aluno que sabia desenhar e coloquei ele para desenhar o desenho que eles mesmos fizeram na cartolina. E depois todos eles ajudaram a pintar, né? Numa outra escola que eu trabalhei, já na escola pública, tinha um muro bem sujo. E o legal é você trabalhar com a tinta PVA. A tinta PVA, você consegue pegar uma lata branca mesmo. E aí eu sempre peço para eles levarem esses... você pega a garrafa PET, corta ela ao meio, uma para cada cor. Então, por exemplo, essa turma eu trabalhei tinha 3 oitavos anos. Cada oitavo ano tinha em torno de 35 alunos. Então, cada sala gastaria ali em média de 40 a 45 potinhos, né, diferentes. Então, para cada potinho, eu coloquei 2 dedos de tinta, né, 2, 3 dedos de tinta branca, mais um dedo de água, né, então 3 partes de tinta e uma parte de água. E aí você mistura ali e coloca as gotinhas do pigmento xadrez. Vou colocar aqui a foto. Esse pigmento xadrez, se você souber misturar direitinho, uma vermelha, uma azul, uma amarela dá para fazer todas as outras cores e o preto pro final para fazer acabamento. Caso você tenha dificuldade e tal, você vê que seus alunos vão ter dificuldade de misturar as tintas, é melhor você comprar de todas as cores. Tem o laranja, tem o roxo, tem o verde, tem o marrom.
Então, eu sempre faço uma aula antes de cores primárias, secundárias, terciárias, pra eles aprenderem a misturar direitinho, porque nem todo mundo sabe, né? Então, não é só conteúdo de sexto ano, é um conteúdo para a vida inteira. Então, sempre que eu vou fazer essa atividade, eu faço uma aula antes, de revisão mesmo, de cores primárias, secundárias, terciárias, para eles saberem misturar certinho. Nessa escola, como não tinha ninguém para poder riscar, eu mesma risquei os desenhos do Romero Brito junto com outro aluno de outra escola. Então, a gente riscou e aí eles pintaram. Nós não passamos uma mão de tinta antes na parede, porque ia demandar muita tinta e tinha pouca tinta. E como estava com pressa, né, e tinha pouca tinta, então nós fizemos só uma mão mesmo de tinta. Ficou bem legal o trabalho. E no final, para fazer esse acabamento de contorno do preto, você tem que pensar em que aluno que vai fazer esse trabalho. Por quê? Não é todo aluno que tem facilidade para fazer o contorno. Geralmente, eu coloco aquelas meninas que trabalham com manicure, que tem mais facilidade de detalhes, né? Porque senão vai virar isso aí, tá vendo? Esse trabalho, por exemplo, eu deixei que outros alunos fizessem o contorno e virou essa desordem. Ficou legal? Ficou, mas não era esse o objetivo, entendeu? Mas assim, é bom que você faça com alunos que realmente vão conseguir fazer o contorno legal. Nessa outra escola, que é onde eu estou atualmente, eu convidei um aluno meu de outra escola, muito bom desenhista, e aí eu pedi para ele desenhar essa asa, né, e a coroa, e ele desenhou também para mim um leão, que é o símbolo do material da escola. Esse leão aí da tela. E aí eu coloquei os alunos do 9º ano, conteúdo deles de grafite, para pintarem. Aí depois que eles pintaram, né, tudo direitinho, não tinha um aluno na escola que soubesse dominar o contorno. Então eu contornei tudo, né, e depois passei o verniz. O verniz, nesse caso, porque tá vendo o brilho da parede? Essa parede ela foi pintada com uma tinta, aquela tinta lavável. Então, sem o verniz, com uma mão molhada ou às vezes as minhas da limpeza, né, jogar uma água para lavar a parede e tirar a tinta. Então eu joguei o verniz para proteger mesmo o trabalho. E aqui, né, o desenho original, o da asa. Aqui nós fizemos um trabalho em frente à cantina da escola, num espaço que tava bem sujinho, assim, com umas fitas, e a gente resolveu fazer um painel aí. E aí eu desenhei, né, o desenho original. Esse grupo de alunos é do coletivo que a gente criou na escola, coletivo Pulsar, que são de artistas da própria escola. E aí nós fizemos o trabalho lá, nesse espaço, com um pouco mais que 1 litro de tinta, deu para fazer esse painel todo. Então você, usando a tinta PVA, misturando com uma parte de água e colocando a tinta xadrez para fazer as outras cores, ela rende bastante. Então dá para você usar uma lata para fazer muita coisa na sua escola. Então, com 3 litros e pouquinho, você consegue fazer muita coisa.